projeto de pesquisa em engenharia química. A Propec é uma empresa júnior da Unicamp, com 22 anos de história, mais de 70 projetos realizados e uma missão: realizar projetos em engenharia química, transferindo conhecimento para o mercado e desenvolvendo seus membros. Existem pessoas que dizem que planejamento para vendas não é algo essencial em uma empresa. Os resultados dessa área estão ligados à proatividade dos membros e poder de persuasão dos mesmos. Esse case conta como a Propec, em 2 anos, saiu de uma situação de desconhecimento do mercado para chegar numa situação com mais de 180% no aumento da captação de projetos e realização de 3 projetos no ano de 2012, através da situação da diretoria de vendas. Bom dia, meu nome é Nicolas Carnier, presidente da gestão 2013 e ex-diretor da diretoria de vendas. Meu nome é Raquel Fulvino, diretora de relações institucionais da gestão 2013. Hoje nós contaremos para vocês como a Propec estruturou a criação da diretoria de vendas e nós dividiremos essa apresentação em 2 tópicos: contexto histórico, análise do cenário de 2010, equipe de vendas, diretoria de vendas, mudanças de 2012 e resultados. Iniciando, vamos falar um pouco do contexto histórico de uma análise econômica do cenário dos fim dos anos 2000. Então, nós podemos perceber que no final dos anos 2008, ao longo de todos esses anos, o Brasil vem apresentando um grande crescimento com uma variação percentual positiva do PIB. Porém, no ano de 2009, com a crise do fim dos anos de 2008, a gente percebe que esse PIB teve uma variação negativa. Ou seja, isso impactou internamente o Brasil e também a empresa júnior, pois, por esse cenário econômico, as empresas investiam menos em inovação e tecnologia e, com isso, a chegada de projetos para a empresa era menor. Com essa redução no fechamento de projetos, havia uma maior evasão dos membros, pois eles se sentiam desmotivados por não terem projetos. Foi então que, frente a esse cenário, a empresa decidiu que seria necessário fazer uma análise do problema, uma análise mais profunda para entender o que estava acontecendo. Então, através da análise desse gráfico, a gente consegue ver que desde 2013 a empresa vem apresentando uma redução constante no fechamento de projetos, chegando a pontos críticos em 2008 e 2010 com 0 projetos fechados. Então, o que era óbvio era que existia uma redução na realização de projetos. Mas fazendo uma análise um pouco mais profunda, mais descritiva do problema, a gente conseguiu perceber que isso, na verdade, era um problema maior. E junto com a má divulgação e má definição do portfólio, existia, então, um problema de desconhecimento do mercado. Então, o que acontecia? O problema da má definição do portfólio gerava uma inviabilidade dos projetos. Então, existia apenas a captação passiva e muitos desses projetos captados passivamente eram inviáveis, porque a EJ não tinha bem delimitado o que ela era capaz ou não de fazer. Já em relação à divulgação do portfólio, a gente tinha 3 vias principais: a questão do website, ex-membros e professores. Porém, dessas 3 vias, a gente só conseguia controlar ativamente o fluxo de informações do website, fazendo com que, muitas vezes, os ex-membros e professores acabavam circulando informações errôneas sobre nosso gerenciamento de projetos e sobre a capacidade de atuação da empresa. Então, a partir da delimitação desses problemas, nós vamos tratar plano de ação, através da metodologia do ciclo PDCA, que funciona em 4 passos, que é para melhoria contínua do processo de projeto. Durante toda a estruturação da diretoria de vendas, nós aplicamos inúmeras vezes o ciclo, mas aqui a gente vai mostrar apenas as etapas, as macroetapas dessa aplicação. Então, inicialmente foram elaborados planos para o que devíamos fazer para melhorar esse problema do projeto. Então, esses planos foram o mapeamento do mercado, a definição dos perfis de potenciais clientes, uma melhor definição do portfólio e criação de novos canais de divulgação. Em suma, nós queríamos otimizar a captação passiva e criar uma nova forma de captar, que era a captação ativa. Então, para isso, nós fizemos esse projeto em 3 etapas. A primeira seria a criação de uma equipe de vendas, a segunda, a análise de resultados dados por essa equipe e, por fim, a criação de uma diretoria de fato de vendas. Mas qual é a diferença entre equipe e diretoria de vendas? Para nós, a diferença é que a equipe é composta por membros de diferentes áreas da EJ. Então, o trabalho na equipe é paralelo ao trabalho da área. E a diretoria, além de mexer no organograma da empresa, os membros são focados nas atividades e tem um diretor para coordenar todo esse trabalho. Então, inicialmente, vamos falar da equipe de vendas, sua formação, seu trabalho e os resultados gerados por ela. Então, a equipe de vendas era formada por 8 membros da EJ,
sendo seus principais objetivos foram mapear o mercado e definir o perfil dos potenciais clientes. Para isso, foi elaborada uma ferramenta de pesquisa de mercado. Essa ferramenta também foi elaborada com a ajuda do ciclo PDCA, em que a primeira etapa era o estudo, a segunda era a elaboração e teste da ferramenta, para, na terceira, a análise e validação dos dados e, finalmente, a utilização de fatos. Foi então que os membros da equipe de vendas, então estruturada em meados de julho de 2010, começou a estudar como seria elaborada essa ferramenta. Então, através do estudo da metodologia, pesquisa de mercado, análise de mercado e como tudo que essa teoria implicava, a EJ chegou à conclusão que a primeira coisa que deveria ser feita seria levantar os critérios no qual a pesquisa se basearia. Então, a gente levantou como área de atuação das empresas, o tamanho dessas empresas pesquisadas, a questão do investimento em inovação, otimização dos processos da empresa, a responsabilidade socioambiental, que é um assunto bastante valorizado no médio, e a questão do portfólio. Então, tanto o portfólio da empresa, quanto o ponto em comum desse portfólio com a nossa EJ. Então, depois da definição desses critérios, a gente levantou que o quê? A pesquisa, a ferramenta de pesquisa de mercado, ela seria baseada em 3 pilares. No caso, o questionário, uma planilha e a aplicação de fato dessa pesquisa. Então, vou explicar aqui agora para vocês como funcionava cada um desses pilares, no que eles se baseavam. O questionário, ele foi elaborado de uma forma bastante simples, ou seja, ele era composto por 7 perguntas, algumas subperguntas, e essas perguntas elas eram simples e objetivas, a fim de ser fácil mensurar e coletar esses dados das empresas pesquisadas. Então, a gente baseou todas as perguntas nos critérios levantados anteriormente, a fim de conseguir ter um aproveitamento desses dados gerados pela pesquisa de mercado. Já a planilha, o que ela era composta? Ela foi hospedada numa plataforma online, no caso do Google Docs, que hoje é o Google Drive, de uma forma bastante simples. Então, a gente usava o Google Forms para a compilação dos dados levantados pelo questionário. Ou seja, as perguntas e respostas elas eram compiladas nesse Google Forms para a gente conseguir trabalhar com ele de uma forma simples. Essa planilha, então, quando a gente compilava os questionários, ele gerava uma nota associada à empresa pesquisada. Mas o que essa nota representa? Baseado nos critérios que a gente levantou, a gente definiu na época o que seria um cliente ideal para a gente, é lógico, na situação que a EJ vivia. Então, baseado no que seria esse cliente ideal, foi proposto um sistema de pesos para as respostas das perguntas. Ou seja, uma pergunta que relacionava o que a gente esperava de um cliente, ela gerava as maiores notas, dependendo do que era o perfil desse cliente. A ideia do sistema de pesos e das perguntas é que ele fosse uma coisa bastante simples. Apesar da metodologia de pesquisa de mercado ser uma teoria bastante complexa, a ideia é que a simplicidade disso fizesse com que a gestão do conhecimento dessa ferramenta e a sua possível alteração, possível reelaboração fosse fácil e esse conhecimento não se perdesse ao longo dos anos dentro da EJ. Além disso, o próprio Google Forms gera para a gente os gráficos, pelas respostas, e a partir desses gráficos a gente consegue então coletar dados para fazer a análise desse mapeamento de mercado que a gente estava realizando. Então, a última etapa seria a aplicação. A aplicação dessa pesquisa, desse questionário, de fato, ela é feita principalmente por telefone e por e-mail. Então, tomando como base o banco de contatos da EJ, que era a responsabilidade da área de relações institucionais que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, por que isso volta um pouco na questão do questionário? Por que o questionário tinha que ser simples e objetivo? Porque para fazer essa pesquisa por telefone e e-mail, era muito difícil a gente ter uma receptividade se as perguntas fossem de difícil resposta por parte da empresa. Então a gente tinha que fazer o quê? Uma coisa fácil de responder, que qualquer pessoa que atendesse o telefone da empresa tivesse a capacidade de gerar aqueles dados da empresa para a gente conseguir mapear. Então, desde meados de julho de 2010 até o final do ano, a equipe de vendas manteve essa atuação da elaboração da pesquisa e então a aplicação da mesma. Então, continuando nas etapas do planejamento, como a Raquel mostrou para vocês, chegou a hora então da análise de resultados no final de 2010. E o que a gente levantou? Com a pesquisa de mercado, a equipe de vendas tinha contactado mais de 200 empresas, mais de 50 análises já tinham sido realizadas com sucesso, ou seja, a gente conseguiu coletar dados das empresas pesquisadas, e a gente tinha realizado então o teste de validação da ferramenta. A gente conseguiu chegar à conclusão que a ferramenta era efetiva, ela gerava de fato dados que poderiam ser utilizados pela EJ. Então, junto com o planejamento trienal realizado no final do ano de 2010, para os anos de 2011 a 2013, que tinha como visão superar a expectativa dos clientes e catalisar o desenvolvimento dos membros.
Então, focado principalmente em clientes, a gente percebeu que era hora de dar o próximo passo, a criação de fato da diretoria de vendas. É interessante citar também que essa definição da diretoria de vendas, de dar esse próximo passo, foi feito junto com ex-membros. A gente tem um evento da IJ, de contato bastante forte com ex-membros, então eles viram que deram essa dica para o pessoal da IJ, que a criação da diretoria não supriria só aqueles objetivos iniciais do PDCA, como a Raquel apresentou, mas também ela podia mostrar como seria uma mudança de cultura da empresa, uma quebra de paradigmas realmente relacionados à captação ativa. Então, foi estruturada uma diretoria de vendas. Então, voltando ao nosso ciclo PDCA, a gente fez a etapa de planejamento, que agora é o próximo passo. Na etapa de planejamento, a gente definiu o que precisava ser feito e, na próxima etapa, a etapa de fazer, nós alocamos como seriam feitos. Então, esses objetivos foram alocados nos processos. A questão de definição dos perfis potenciais de clientes e mapeamento de mercado foram colocados dentro do macroprocesso de análise de mercado. A criação de novos canais de divulgação foi colocada no macroprocesso de participação em eventos e, finalmente, a criação de uma nova forma de captação ativa do processo de captação ativa. A questão da melhor definição do portfólio foi percebido pela empresa que nós não tínhamos insumos suficientes porque o problema era bastante profundo. Então, essa questão foi tratada posteriormente para que nessa etapa não houvesse muita sobrecarga e o problema não fosse tratado de qualquer maneira. Se ele ser tratado melhor, foi abordado depois, como nós vamos citar. Então, assim se configurou a diretoria de vendas, com 3 macroprocessos atrelados ao diretor e a toda a equipe. Ou seja, depois da definição dos processos e dos objetivos dos processos, a gente precisava então definir o que seria o operacional de cada processo. Então, dentro de participação no evento, o que foi a primeira coisa que a EJ teve que levantar? Quais seriam os tipos de eventos necessários, os tipos de eventos que seriam interessantes que a gente participasse? Então, pensando nos objetivos que a gente vai citar, seriam então a interação dos membros, a criação desse canal de divulgação e a obtenção de contatos, a gente levantou então feiras de exposição, rodadas de negócio e congressos. Então, esses seriam os tipos de eventos que deveríamos participar. Por quê? Os objetivos relacionados eram então a criação desse canal de divulgação e a obtenção de contatos, que contribuiria então para o banco de contatos da EJ. E dentro da própria organograma da área de vendas, a gente consegue perceber que a obtenção de contatos poderia ser utilizada no processo de análise de mercado. No que consistia o processo de análise de mercado? Seria então a aplicação da ferramenta pesquisa de mercado e da ferramenta pesquisa de marca, que baseando então, tomando como exemplo a questão da pesquisa de mercado, o marketing elaborou também um questionário com os mesmos mesma forma da pesquisa de mercado. Então, um questionário bastante simples, mas ele media como era a divulgação da marca Protec no mercado em que ela estava inserida, com os mesmos parâmetros anteriores, questão de ser perguntas simples, objetivas e de fácil resposta. Já o processo de captação ativa, ele tinha como atividade o pesquisa, seleção e ligação para as empresas e agendamento da reunião de captação. Ou seja, os membros da diretoria deveriam fazer uma seleção das empresas da região e a partir dessa seleção, tomando como base o portfólio da empresa e o portfólio da nossa EJ, ele procuraria pontos em comum para marcar uma reunião de captação. Por que uma reunião presencial no caso de captação? Porque aquele ali seria o momento em que os membros da diretoria conseguiriam apresentar de forma mais clara o que a EJ faz, como a EJ trabalha, quais seriam as características, quais seriam as vantagens de trabalhar com a EJ. Então, os objetivos atrelados a esse processo seriam uma interação mais direta dos membros da diretoria e dos potenciais clientes e a captação de projetos. Então, foi criada uma nova diretoria, mas foi preciso estudar como isso entraria no organograma da processo. O organograma da empresa tem como, no topo da tomada de decisões, o presidente e o conselho consultivo vem seu apoio. Existem 3 macro-áreas: interno, projetos e mercado. Dentro de interno, nós temos as diretorias de RH, administrativo, financeiro e qualidade. Dentro da macro-área de projetos, as diretorias de projetos comerciais e projetos sociais. E dentro da macro-área mercado, marketing e relações institucionais, que é a área responsável por parceria. Então, dessa forma, vendas entraria na macro-área mercado. A Protec tem 8 áreas, todos com o mesmo patamar, o mesmo poder de voto em relação ao presidente. Porém, alguns problemas foram levantados em relação a essa nova diretoria.
o escopo dela não seria conflitante com o escopo de novas diretorias, de outras diretorias existentes, haveria membros suficientes para serem alocados às atividades? E ainda, será que não seria melhor dividir as atividades da diretoria de vendas nas outras diretorias? Ou então, o que a Jota levantou, que além da elaboração do que seria uma área de vendas, é necessário fazer um estudo de como essa área se relacionaria dentro da empresa. Então, pensando aqui no escopo dessas diretorias, a gente pensou que esse trabalho não seria conflitante, e pelo contrário, seria complementar. Em que ponto? O marketing, que é o responsável pelo tratamento do cliente e, além do cuidado da imagem e divulgação da marca no mercado, ele poderia utilizar as informações geradas pela diretoria de vendas como um insumo para a realização das suas atividades. Já a diretoria de relações institucionais tem uma forma de trabalho bastante parecida com a diretoria de vendas, por estar em contato direto com o mercado. Porém, os stakeholders que teriam objetivos são diferentes, sendo que vendas estaria focado em clientes, potenciais clientes, e relações institucionais é a área responsável pelas parcerias, tanto estratégicas quanto institucionais. Já em relação a projetos comerciais, a área responsável pelo gerenciamento dos projetos, o problema levantado não foi um conflito de escopo, e sim como seria a comunicação dessas áreas. Então, a área de vendas precisa de um processo de follow-up, ou seja, de acompanhamento dos projetos captados, a fim de manter a satisfação dos clientes e o acompanhamento desse projeto, não só pela área de projeto, mas também pela área de vendas que teria captado de fato esse projeto. Em relação ao número de membros, a EJ tem uma média de 60 membros por ano, ou seja, a questão de, mesmo tendo 8 áreas, seriam membros suficientes para suprir o escopo de todas essas áreas. Em relação a dividir o escopo da área, o que a gente levantou? Muitas vezes esse escopo é dividido em outras EJs, em outras empresas. Porém, na EJ a gente precisava não só da diretoria, não só de uma nova área, mas sim de uma mudança de paradigma, uma mudança de cultura. Então era necessário que tivessem membros focados diretamente no mercado, tanto na captação de clientes quanto no mapeamento e conhecimento do mercado. Foi então que decidiu-se pela permanência e perpetuação da área de vendas. Mas como funcionaria essa área? Então ela funcionava por reuniões semanais, assim como as demais áreas, geralmente no MED, né? E onde o diretor, responsável pelo planejamento, ele delegava as atividades. O diretor também é responsável pelo acompanhamento dos contatos, ou seja, os contatos que a EJ, os membros, né, da área eram responsáveis, o diretor fazia um acompanhamento e um direcionamento desses contatos. Também era necessário fazer uma pesquisa mensal dos eventos a serem participados, que seria alocado então no processo de participação de eventos. Além disso, a área precisava trabalhar com treinamentos. Porque muitas vezes os conhecimentos necessários para os membros da diretoria não eram triviais, assim como muitas outras áreas. Então era preciso estruturar um banco de treinamentos a fim de preparar os membros para essas atividades. E além disso, como as outras áreas da PROPEC e de outras EJs, é necessário fazer estudos técnicos. Então a gente levantou que os membros responsáveis por vendas de uma empresa, eles têm que ser os que mais conhecem como é o funcionamento da empresa, principalmente gerenciamento de projetos. Que são eles que vão levar para os potenciais clientes para o mercado como a EJ funciona. Então eles têm que ter pleno conhecimento do portfólio e de como é feito o gerenciamento dos projetos, além, é lógico, das vantagens. E a área de vendas também trabalhou com estudos técnicos de vendas, baseado em quais metodologias, quais ferramentas. Questão de oratória, trabalhava então com a desenvoltura, com a questão de dicção, como os membros se iriam exportar. A questão de programação neurolinguística, que é a ciência que estuda a linguagem linguagem corporal das pessoas. Então os membros deveriam saber se portar, ter uma boa linguagem corporal, além de saber identificar como os clientes, como o mercado estaria relacionado a isso. E metodologia de negociação, pois os membros da área de vendas estariam em constante negociação, seja para contato de novos contatos, como para captação de projetos. Dentro disso, a área começou a utilizar então essa matriz de negociação, que é uma ferramenta bastante útil para planejamento de reuniões e captação de projetos. A gente consegue ter todas as etapas de uma reunião, de uma captação, compostas dentro dessa matriz e fazer o planejamento de fato dessa reunião. Então, foi criada uma área de vendas, ela estava estruturada, mas a gente tinha que saber se ela realmente seria efetiva, se ela estava gerando resultados para a EJ, se tinha uma razão dela estar ali. Para isso foram elaborados indicadores e metas. Essas metas elaboradas foram a partir da metodologia SMART, que diz que as metas devem ser específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, ou seja, dentro de um prazo. Então foram elaborados indicadores de processo, então, operacionais de processo, no processo de captação ativa, o número de reuniões agendadas
e o número de projetos captados. No processo de análise de mercado, o número de análises realizadas e o número de ligações feitas. A diferença entre o número de ligações realizadas e o número de análises realizadas é que nem toda ligação possui retorno dessa análise. Ou seja, nem toda empresa quer responder ou está receptiva a responder o questionário que era aplicado na pesquisa de mercado. E no processo de participação em eventos, o número de eventos participados e o número de contatos viáveis por esses eventos. Já os indicadores táticos eram de eficiência de processo da captação ativa, nós tínhamos o número de reuniões de captação. Da eficiência da venda, nós tínhamos o número de projetos captados em relação ao número de reuniões realizadas. E, na contribuição para projetos, o número de projetos captados ativamente em relação a todo o número de projetos captados pela EJ. Então, a diretoria de vendas, fazendo toda a estruturação desses processos, de forma simples e objetiva, manteve essa atuação durante todo o ano de 2011. Então, na troca de gestão 2011-2012, a gente percebeu então, que era hora de dar o próximo passo, que seria a checagem do ciclo PDCA. Então, tomando como base aqueles processos que a diretoria tinha estruturado, a gente começou a fazer então uma análise dos indicadores e métricos, como a Raquel falou aqui para vocês. Então, tinha os indicadores relacionados ao processo de análise de mercado, ao processo de captação ativa e ao processo de participação em eventos. Então, desses 6 indicadores, a EJ, a área de vendas, conseguiu atingir 3 metas dos indicadores, sendo que o número de ligações para análise de mercado tinha como meta cerca de 100 ligações por semestre. No ano de 2011 foram feitas mais de 200 ligações, cerca de 210, ou seja, a meta foi alcançada. Já em relação ao número de pesquisas de mercado realizadas com sucesso, então, como a Raquel explicou, são aquelas pesquisas que são aplicadas e a empresa é receptiva a ponto de responder o questionário para a gente. Então, tinha como meta 20 análises por semestre e no ano de 2011 foram 41 análises realizadas com sucesso. Já o número de eventos participados tinha como meta um evento por trimestre e no ano de 2011 foram 6 eventos, ou seja, a meta foi atingida também. Porém, esses outros indicadores não tiveram suas metas atingidas. Por quê? Número de reuniões agendadas, a meta eram 3 reuniões por semestre, mas foram apenas 4 reuniões, ou seja, de 6 conseguimos apenas 4. Número de projetos captados tinha como meta 3 projetos, porém conseguiu apenas 2, também não conseguimos captar. E o número de contatos viáveis por evento, a média que a gente tinha estipulado seria de 20 contatos por evento, como meta, e esse número ficou entre 16 e 17. Já os indicadores táticos, que eram a eficiência da venda, a eficiência do processo de captação e contribuição para a captação de projetos, a gente conseguiu atingir apenas uma das metas. Dentro da eficiência da venda, a gente levantou que 50% das reuniões realizadas deveriam trazer projetos. Então, a gente teve 4 reuniões e 2 projetos captados. Então, o indicador foi atingido. A eficiência do processo de captação ativa, ele estava ligado ao número de reuniões agendadas pelo número de contatos realizados. Então, a gente tinha uma média de 10%, mas ficou em menos de 7%, entre 6% e 7%. Não foi alcançado também. Já a contribuição para a captação de projetos seria a relação entre o total de projetos captados da empresa, quantos deles foram captados ativamente pela diretoria de vendas. A meta era 20% e a gente alcançou apenas 14%. Então, a gente viu que, pelos indicadores, haviam coisas a serem melhoradas e aperfeiçoadas nessa nova diretoria. Então, em 2012, houveram mudanças e, a partir do ciclo PDCA, nós fomos para o próximo passo. Partindo da checagem, nós vimos que havia um gargalo nos 2 processos e que eles deviam ser alterados. Isso foi feito de que forma? No que diz respeito à participação em eventos, notou-se que o evento em que trazia melhores resultados era uma feira de exposição, porque nelas os membros podiam ter um contato com o maior número de empresas, um contato direto com os potenciais clientes. Então, a área de 2012, a diretoria de vendas na gestão 2012, focou no evento de feiras de exposição. No que diz respeito à captação ativa, percebeu-se que a parte da pesquisa, seleção e a ligação para empresas era um processo, uma etapa que dava certo, porque dependia dos membros realizarem seu trabalho. O gargalo estava no agendamento de reuniões, porque não dependia exclusivamente da gente, dependia também da receptividade da empresa em querer agendar uma reunião de captação. Então, precisou trabalhar o agendamento de reuniões. Inicialmente, a área de vendas possuía os processos muito independentes entre si, e percebeu que isso gerava um cold call em todos os 3 processos. Mas o que é um cold call? É uma frieza em relação ao contato.
quando não tem contato prévio com a empresa, ela vai ser menos receptiva em agendar uma reunião ou qualquer coisa do tipo, por não saber com quem ela está se tratando. Então, a característica de portfólio estava presente nos 3 macroprocessos de venda, o que era um problema. Para isso, a área foi reestruturada um pouco para que esse portfólio não afetasse mais desse processo. Ou seja, a captação ativa seria a análise de mercado e a classificação em eventos vindo como suporte. Ou seja, no ano de 2012, a diretoria de vendas esteve um pouco mais interligada, o que melhorou os indicadores, como vamos ver a seguir. A questão da melhor definição do portfólio, que foi abordado lá no plano de checagem, foi abordado aqui, porque a gente percebeu que agora teríamos insumos suficientes para poder fazer uma melhor definição do nosso portfólio. Então, através do estudo desse problema, a gente percebeu que o grande problema não era, na verdade, a delimitação, a definição desse portfólio. Na verdade, era o fato de que a empresa não possuía um core business definido. Então, explicando brevemente, portfólio seria tudo aquilo que a empresa faz. Ou seja, qualquer tipo de projeto que ela consegue atuar, seja uma análise química, seja uma coisa mais relacionada a uma consultoria. Já o core business seria aquela atividade principal da EJ. Aquela atividade que a gente tem uma certeza que faz com eficiência e eficácia. Então a EJ precisava definir esse core business. Foi então que a área de vendas, fazendo um estudo um pouco mais aprofundado dessa definição, percebeu que isso não seria responsabilidade só da área de vendas, e sim das áreas de projetos e marketing também. Por quê? A área de vendas contribuía então com os dados do mercado, porque ela estava em contato, estava em constante mapeamento do mercado. O marketing é quem estava em contato com os clientes, a partir do CRM. Então ele tinha dados dos clientes e o que os clientes esperavam dos nossos projetos. Já a área de projetos comerciais estava diretamente relacionada ao gerenciamento dos projetos de fato. Então os dados técnicos dos projetos seriam utilizados também para essa definição do core business. Então foi da intersecção dessas 3 áreas que surgiu a CCB. O que é essa CCB? É a Comissão Core Business. Então essa comissão, ela seria responsável por toda a análise dos dados gerados por essas 3 áreas e então fazer a definição do core business. A primeira coisa que foi levantada seriam quais stakeholders a gente deveria estudar, quem deveria ser contemplado por esse core business. Então dentro dos stakeholders internos a gente levantou os professores, os executores, graduandos e os próprios empresários juniores da Protec no caso. Por quê? Eles seriam os responsáveis pelo gerenciamento do projeto. Já os stakeholders externos são levantados os clientes e parceiros, que seriam quem seria impactado de fato pela definição do core business. Então, depois de estudar quais seriam os dados de entrada desse processo, a gente pensou como fazer eles de fato. Então, seria primeiro uma etapa de estudo de todos esses dados, então uma definição do core business, ver o que a EJ é capaz de fazer e o que tem demanda do mercado, o que os clientes esperam de uma EJ. E após a definição, a gente fazia um teste, então, a diretoria de vendas, com todos os seus processos de conhecimento do mercado, de teste do mercado, iriam testar se esse core business estava sendo eficaz ou não. A partir dos dados gerados por esse teste, a gente fazia uma validação e esse core business seria eficiente ou não. Mas a grande diferença desse processo, da definição do core business, foi que ele não deveria ser estático. A gente não deveria fazer um estudo de definição, teste, validou e pronto, o core business está definido. Mas não, ele deveria funcionar como um ciclo constante. Por quê? O mercado está em constante alteração. E isso é o que gerava problemas anteriormente para a EJ. Então, mantendo isso como um ciclo, a gente conseguia fazer com que a EJ tivesse uma capacidade de se adequar a essas alterações. Então, sempre colocando em dia, sempre atualizando esse core business, vendo o que o mercado necessitava, o que era interessante para o mercado, e se a EJ tinha ou não capacidade de suprir essa demanda. Visto essa elaboração toda da diretoria, percebeu-se a necessidade de documentação, a fim de garantir uma gestão do conhecimento e evitar o retrabalho, ou seja, documentar tudo que foi feito, tudo que deu certo, tudo que deu errado, para quando alguém precisar, ter onde consultar. A documentação da EJ funciona da seguinte forma: nós temos os modelos, que são padrões de documentos usados como questionários e relatórios. No caso da diretoria de vendas, nós temos modelos de questionários de pesquisa de mercado, relatórios de reuniões externas, por exemplo. No caso, nós também temos procedimentos, que são manuais descritivos de tipos de atividade. No caso da área de venda, procedimento de reunião, de captação ativa e participação em eventos.
E processos, que é todo o fluxograma que descreve um processo, suas metas e seus objetivos. No caso da diretoria de vendas também, a gente todos os macroprocessos estavam contemplados aqui. Também temos o macroprocesso na documentação, a condição Core Business foi documentada. A documentação no Propec, além da intranet, que os computadores todos têm acesso a todas as bases, nós temos uma documentação visual. Inicialmente era feita pelo próprio Doc, mas no ano de 2012 nós passamos a utilizar o Google Drive por ser mais fácil e prático, todos têm acesso e pode ser compartilhado com todo mundo. Então, todos os membros da empresa têm acesso aos documentos de todas as diretorias, o que garante uma transparência, que é um valor muito prezado. Então, depois de todas essas definições, essas etapas de checagem e ação no processo, a gente precisava ver os resultados. Ver se a área de fato tinha sido efetiva. Então, primeiramente, a gente pensou lá no começo, quais tinham sido os primeiros planos elaborados pela criação da diretoria de vendas. Então, alguns dos objetivos eram a criação do novo canal de divulgação, a definição do perfil dos clientes e definição do core business. Dentro do novo canal de divulgação, a gente conseguiu fazer isso pelo processo de participação em eventos. Porque com os membros da diretoria indo participar dos eventos, eles conseguiam levar a informação direta para eles. Ou seja, a gente tinha total controle do fluxo de informações desse canal. Porque os próprios membros, por estudar o portfólio da empresa, estudar como era o gerenciamento lá, eles conseguiam explicar para os potenciais clientes como era feito, quais seriam as vantagens de trabalhar com a RJ. Já o mapeamento do mercado, como a gente levantou, ele foi elaborado de uma maneira simples, para que ele pudesse ser constante, ou seja, com constantes alterações. E a partir desse mapeamento do mercado, a gente conseguiu definir o perfil dos clientes, que no caso foram microempresários do ramo de químicos, e a definição do core business, que no ano de 2012 foi a otimização de processos, tratamento de efluentes e polímeros. E além então desses objetivos mais elaborados no começo, a gente precisava então medir os indicadores táticos da empresa, não só os relacionados à área de vendas, mas as áreas, todas as áreas relacionadas ao mercado e a projetos. Então, dentro de captação ativa, a gente consegue perceber que em 2010 ela não existia, então a captação foi de 0 projetos. Já em 2011 e 2012 a gente conseguiu captar 2 projetos ativamente. Em relação à captação passiva, a gente consegue ver um crescimento exponencial. De 2010 para 2011 teve um aumento de mais de 180% nessa captação passiva, e a gente consegue agregar isso ao fato da criação desse novo canal de divulgação. Porque as pessoas da própria EJ levando a informação da EJ para o mercado, os clientes começaram a procurar mais a EJ. Já o número de propostas apresentadas, ele teve um gap maior entre 2011 e 2012. Por quê? Porque em 2012, com a definição do core business, a gente conseguiria trabalhar mais fácil na elaboração do escopo dos projetos. Porque a EJ tinha uma noção do que ela conseguia fazer ou não. Então tinha menor problema com a viabilidade desses projetos. Já o número de projetos fechados, que foi o indicador estopim para toda essa mudança de cultura, a gente percebe que em 2010 era 0, que foi o ponto crítico, e em 2012 a gente já consegue 3 projetos, que são projetos de consultoria, então para a nossa EJ 3 projetos são grandes. Então, além desses resultados mais óbvios e mensuráveis com os indicadores que o Nicolas acabou de citar, isso também gerou um impacto, a criação dessa nova diretoria, um impacto forte dentro da EJ, que é justamente essa mudança de cultura. Então, no que diz respeito à maior flexibilidade da EJ, na sua aproximação com o mercado, ou seja, a EJ não ficava a mercê das alterações de mercado, a quebra de paradigmas relacionados à captação ativa, porque com a criação de uma área de captação ativa, que mesmo jovem já gerou resultados, a gente percebe que ela realmente é efetiva. É bom comentar também que no mercado sênior, a contribuição dessa captação ativa é muito básica, que é cerca de 5%. A utilização da entrega de soluções e, finalmente, a eficiência no transferência de tecnologia da universidade para o mercado. Ou seja, a ideia da estruturação dessa diretoria foi que fosse uma coisa simples, uma coisa que a gente conseguisse gerir ao longo do tempo e que, mais do que estruturar processos, documentações, indicadores, fosse uma quebra de paradigmas na empresa, uma mudança da cultura de fato, para que isso também pudesse ser replicado, seja onde for. Então a EJ conseguiu sair de uma situação de problemas com o portfólio para a core business definido. Uma situação crítica de realização de projetos para um aumento de 180% na captação e a realização de 3 projetos. Ou seja, uma situação de desconhecimento do mercado
para uma situação onde uma metodologia de análise e mapeamento desse mercado. Tudo isso com a aplicação, o estudo e a melhoria contínua que geraram a estruturação da diretoria de vendas. Para a estruturação dos diretores. Obrigado, gente. A gente então tem espaço para perguntas. Se tiverem perguntas, você. Eu tenho uma pergunta. Agora eu não me recordo se foi em 2011, 2012, vocês falaram que vocês fizeram 200 ligações, se não me engano, e tiveram 4 reuniões agendadas, certo? Assim, a atividade de ficar ligando para as empresas é um tanto quanto operacional. E a gente vê, na realidade, na maioria das rodas, que isso acaba desmotivando mesmo. Você faz 20 ligações ali e às vezes não consegue nenhuma resposta. Eu queria saber como vocês faziam para motivar a equipe da diretoria de vendas para continuar nessas atividades, mesmo com esse grande número de sucesso. Eu fui diretor, né, da área de 2012, então esse foi um problema que a gente tratou desde o ano de 2011, porque a gente percebia exatamente isso, que pelo baixo retorno da questão da captação ativa, no caso, gerava muita desmotivação nos membros. Então, como trabalhar com isso? Primeiro que a gente trabalhava com a questão dos estudos, ou seja, capacitando os membros. Então, apesar de às vezes você não ter um retorno ali dos seus resultados, você estava sendo desenvolvido pelo estudo, pelo contato com esse cliente. E outra questão é a participação em eventos. Esse processo, além de gerar contatos, além de ser um novo canal de divulgação, ele motiva muitos membros, porque a EJ dá todo o insumo para o membro participar de uma feira de exposição, rodadas de negócios, são eventos que têm muito a agregar para os membros, e por dar esse insumo, os membros se motivam bastante nesses eventos. Porque são eventos, a EJ dá todo o apoio, questão de logística, questão de alimentação do evento. Então, o membro, por estar lá em contato com o mercado, ele acabava se motivando bastante, porque apesar da questão de ligações, né, essa atividade operacional ter um retorno baixo, a participação em eventos ela gerava cerca de, como a gente colocou lá, em 2011 ela tinha cerca de 16 a 17 contatos por evento, ou seja, é bastante alto esse número. Então isso acabava motivando bastante os membros. Parabéns pelo trabalho de vocês. Duas perguntas rápidas que eu gostaria de fazer. As metas que vocês traçaram foram a partir do planejamento prévio que vocês tiveram feito, que vocês fizeram. E eu gostaria de que vocês, por favor, explicassem um pouco melhor como vocês solucionaram o cold call. Eu não entendi muito bem. Então, inicialmente o cold call, ele, na verdade, não tem uma solução para tudo. Porque em algum momento você vai ter que ter o contato inicial. Então, o que a gente fez foi reduzir ele nos processos de venda. Então, os 3 processos eram afetados com isso, que era a análise de mercado, a captação ativa e a participação em eventos. E a gente reduziu apenas para a análise de mercado e a captação ativa. Ou seja, os contatos da participação na participação em eventos eram usados para uma posterior captação ativa, ou seja, o membro em feira pegava contato, já tinha estabelecido um vínculo inicial para que depois ele pudesse ligar para a empresa, então já reduzisse essa característica de cold call. E na análise de mercado também, aquelas que eram receptivas, você também já criava assim, uma espécie de vínculo pela empresa, pela receptividade. Então, para uma posterior ligação de agendamento de reunião, era muito mais fácil. Eu deixei responder a gente basicamente mudou as entradas, né, nesse processo, porque a gente tinha uma entrada do mercado, né, que o pessoal pesquisava e já tentava agendar, então a gente fez um acompanhamento maior desses contatos, o que já era gerado em eventos e análise de mercado, a gente usava esses mesmos contatos para a captação de reuniões. E a respeito das metas que vocês traçaram, foram baseadas nos primeiros parâmetros que vocês recolheram lá no começo? Isso, essas metas foram, elas foram todas, na diretoria de vendas, elas foram baseadas pelos dados gerados pela equipe de vendas, né, que foi em 2010.
Porque a equipe, como era a priori ali uma questão mais de teste, para ver se a pesquisa de mercado, no caso, seria efetiva ou não, se seria interessante ter uma área de vendas, a gente fez bastante no teste, assim, não tinha metas associadas, era bem no feeling mesmo. Então, depois desses dados gerados pela equipe, a gente tomou como base essa análise de dados para gerar os indicadores e metas da diretoria de vendas. CRM, vendas, CRM marketing. Pelo que eu entendi, eu acho que vocês continuam acompanhando os projetos, vocês vendem, mas o CRM continua como marketing. E quais foram os argumentos que levaram vocês a decidir dessa maneira? Então, a questão é assim, quando os projetos são captados ativamente, ou seja, o membro de vendas que vai lá no mercado, né, capta o cliente e traz esse projeto. Então, o que acontecia? Esse projeto captado ativamente, a gente fazia um follow-up, que é um acompanhamento de como está realizado esse projeto. Só que o membro que está fazendo esse follow-up, ele aplicava o CRM também. Então, era um processo em conjunto. Mas do processo CRM, como ele é definido, os dados dele, as entradas, as saídas, como ele é analisado, é responsabilidade do marketing. Então, quando o processo ele é captado passivamente, quem aplica o CRM também é o marketing, mas assim, a gente pode falar do owner, né? O owner do processo é o marketing. Só que quando o projeto é captado ativamente, quem aplica ele é o membro de vendas que captou o processo, o projeto. Eu queria saber um pouco mais sobre esse mercado. Como que vocês fizeram para calcular a planilha de preços? Então, a planilha de preços, na época, nós definimos o que a gente achava que era o perfil dos nossos clientes. Por exemplo, microempresas. Então, nessa planilha de pesos, as microempresas tinham um peso maior do que uma empresa grande. Então, foi mais ou menos isso, atuação no ramo de químicos. Então, quem tinha essa atuação muito realmente delimitada, tinha um peso maior para quem fazia, dentre várias coisas, um ramo químico. Então, foi na definição que a gente tinha na época de perfil de cliente, o que tinha mais a ver com o portfólio da empresa e com o que a gente podia atuar, tinha peso maior. O que não tinha um peso menor, então a nota maior dizia respeito aos clientes potenciais para serem captados no projeto. A ideia é que, assim, como a pesquisa foi elaborada sem dados anteriores, num primeiro momento a gente teve que definir o que seria um cliente só baseado nos projetos antigos. E a ideia, como a gente mostrou aqui, é que a planilha era bem simples, assim. Então, para você mudar as perguntas, mudar as respostas, os pesos associados, é bastante fácil. Então, com isso a gente pensou, vamos garantir a gestão do conhecimento dessa ferramenta, para que daqui a um tempo, se mudar esse perfil de cliente, né, porque com os dados a gente viu que esse perfil podia mudar. Então, se mudar, a gente consegue mudar essa planilha, essa ferramenta de uma forma fácil, para a gente continuar sempre utilizando ela. Porque uma coisa que a gente identificou é que às vezes a gente ficava muito tempo elaborando ferramentas muito criteriosas, ferramentas muito complexas, e se perdia na gestão do conhecimento. Porque assim, a gestão que montou a ferramenta sabia utilizar, aí a próxima tinha uma noção, aí a outra já não sabia como utilizar, porque a ferramenta tinha muito estudo por trás, muitos dados, ninguém sabia utilizar, muita programação. Então a gente usou coisa fácil, Google Spreadsheets, Google Forms, de forma que fosse fácil fazer a alteração dela e a adaptação mesmo com as alterações que a gente fosse fazendo. Gente, as duas últimas perguntas, então, depois enquanto vocês procurem a Raquel e o Nicolas para fazerem benchmark, tudo bem? A gente sabe que pode ter gerado bastante dúvida, o que não ficou claro. Procura a gente depois mesmo. A ideia é que assim, a gente tentou fazer de uma forma simples para que todo mundo conseguisse fazer também. Então, se vocês quiserem, tira a dúvida com a gente depois, a gente vai estar andando por aí. Primeiramente, gostei bastante da apresentação. Queria saber mais dos métodos que vocês utilizaram para o core business de vocês. Basicamente isso. Como que vocês utilizaram os métodos para definir mesmo? Não sei, não ficou claro para mim se já foi definido ou está em definição. Então, o core business, a gente fez estudos dos stakeholders, como o Nicolas falou. Então, por exemplo, na faculdade, os professores que são nossos principais gestores, nós olhamos o que tem de melhor na faculdade, o que eles fazem de melhor. Então, os professores que estão disponíveis e como a gente pode aproveitar isso.
Além disso, a gente analisou o mercado. O que a gente precisa do mercado? Então, no caso, era o tratamento de efluentes. E também nós analisamos projetos antigos da empresa, que eram polímeros. Então, através desses estudos, teve a definição do polo. Mas a definição não está engessada. Então, se, por exemplo, a CCB, que é a comissão, continuar estudando IVA, não está legal, o tratamento de efluentes não é mais uma demanda do mercado, vai alterar, entendeu? Não é nada fixo, é uma coisa que tem constante estudo para poder atender sempre à demanda do mercado. E, na verdade, esse processo de captação ativa, o mais legal é justamente isso. Ter criticidade em relação ao mercado, não ficar ligado só ao fato de isso ou isso. Conseguir se adequar. A última pergunta. Você vai muito de acordo com a lei, sobre a comissão Carlismo, com qual frequência que vocês alteram o Carlismo e como funciona a parte do teste, e para mim não ficou muito claro. Vocês falam que tem toda a parte de planejamento e uma parte de teste de qual seria o melhor Carlismo. Você queria saber como funciona melhor essa parte. Dentro da comissão, como a gente falou, vendas, marketing, projetos que é responsável, então a gente pega principalmente, o marketing é responsável pela captação ali dos executores, né? São graduandos e os professores, são os principais consultores. E a área de projeto, ela fica responsável pela questão técnica. Então a gente levanta, por exemplo, a área de vendas vai e detecta que pela questão de receptividade no mercado, por exemplo, o tratamento de efluentes, é uma necessidade do mercado, muita gente quer tratamento de efluentes. Então a área de marketing pesquisa com os executores pela área de atuação deles, se é possível fazer isso, junto com a área de projetos. Então essa a periodicidade, é de cerca de 6 meses, então a cada 6 meses a gente pega, faz uma análise desses dados e vê, tratamento de efluentes é uma demanda do mercado, mas se a gente não consegue fazer, isso vai sair do core business, que entra naquele ponto. Não adianta a gente delimitar e divulgar o portfólio como uma coisa gigantesca se a gente não consegue fazer. Então é bem de encontro a essas 3 áreas mesmo, assim, o que o mercado quer e se a gente pode fazer o que o mercado quer. Então a cada 6 meses a gente pega esses dados, tanto da receptividade, então, do que a área de vendas mede e se a gente consegue fazer ou não. Se uma coisa precisar ser tirada, uma coisa precisar ser colocada, a ideia é essa, dar essa questão de continuidade no processo mesmo. A gente acha que é isso. Depois a Raquel e o Nicolas vão estar disponíveis para tirar qualquer dúvida, seja no Instagram ou aqui, após o encerramento. Eu gostaria de dar 2 recados. Uma, não esqueça de pegar o feedback para estar escroto na saída. E 2, hoje o horário inverte. Quem está com a pulseira amarela vai para o primeiro horário de almoço, que é de 12h30 até 1h30. E quem está com a pulseira verde vai para o segundo horário, que é de 12h30 a 1h30. Que é da 1h30 às 2h30. Tá, então, repetindo, quem está com a pulseira amarela vai para o primeiro horário, 12h30 a 1h30. Quem está com a pulseira verde vai para o segundo, da 1h30 às 2h30. Tudo bem? Obrigada pela presença de todos.